Muito bem, estamos aqui ao vivo para a glória de Deus. Nós estamos aqui na comunidade Viva Esperança, em Americana, e nós nesta noite queremos transmitir uma palavra de Deus para a sua vida. Queremos te abençoar de uma maneira muito especial. Hoje o Espírito Santo vai falar ao teu coração através da palavra. O Espírito Santo vai te dar uma direção através desse podcast. A gente vai estar compartilhando ele aqui também com todos os grupos. Sim, nós vamos estar compartilhando com todos os grupos. Alguns irmãos que não podem comparecer à igreja, esses irmãos estarão ouvindo através do podcast ao vivo, através dessa transmissão que é feita ao vivo. E nós estamos aqui hoje no altar da igreja. Nós estamos no altar da igreja e grandes bênçãos vão acontecer na vida de todo aquele que crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Ainda que esteja morto, aquele que crê, ainda que esteja morto, ele vai viver. Não importa a situação que você esteja passando, enfrentando, o Senhor vai te abençoar de uma maneira muito especial. Hoje é o dia que o Senhor fez e você tem que se alegrar nele, e neste dia o Senhor vai te abençoar, em nome de Jesus. Então somente creia, tenha fé no teu coração, que Deus vai estar trabalhando na sua vida, através da oração, através dos louvores também, em nome de Jesus, tá bom? Toque em mim de novo, ao vivo, tá chegando aqui pra gente. Super bênção, fique ligado, esse é o sábado à noite na presença de Deus. Abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Sim, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga que você se rende. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo.
Você está ouvindo aí? Toque em mim de novo. Que bênção de Deus. Toque em mim de novo, Senhor, porque sem a tua presença eu não sei viver. Hoje nós estamos falando de fé. Nós queremos falar de fé ao teu coração. A palavra de Deus diz que se não for pela fé, não pode ser por vista. Não pode ser por as coisas que a gente acha, mas tem que ser pela vontade de Deus. Todas as coisas tem que ser pela vontade de Deus. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida para Deus, uma vida com Deus, é isso mesmo. A fé é um elemento indispensável para você que quer ter uma vida com Deus. Quando a gente está orando, quando a gente está falando com Deus, a gente está usando a nossa fé. Por que nós fechamos os olhos para falar com Deus? Nós fechamos os olhos para falar com Deus exatamente por esse propósito, porque não precisamos viver por aquilo que a gente vê aparentemente, mas nós fechamos os olhos porque vivemos por aquilo que nós acreditamos. Naquele momento a gente está depositando toda a nossa fé e toda a nossa crença em um Deus cujo qual a gente acredita. A fé torna o cristão mais forte, a fé vai te tornar mais forte. A fé torna o crente, o cristão, aquele que está na igreja, mais forte. Tem gente que está na igreja, mas essa pessoa não tem feito o uso bom da fé, o bom uso da fé. Tem gente que está na igreja, mas ela tem fraquejado demais com respeito às coisas da fé. Eu estou aqui no WhatsApp, 991868271, eu estou aqui no WhatsApp, você pode estar conversando comigo também aqui através desse podcast, através dessa pregação, através dessa programação, e nós vamos com certeza orientar você a ter uma fé saudável, uma fé forte, sim, a se tornar forte na grande realidade, a se tornar uma pessoa forte, porque uma pessoa que ela é fraca, ela é consecutivamente, é porque ela não tem feito uso da fé. Essa pessoa não tem orado, essa pessoa ela não tem se colocado na presença de Deus, não tem se posicionado. E para a gente poder ser forte, a gente tem que estar fazendo o uso da fé, a gente tem que fazer o uso da fé. A fé ela nos capacita a suportar todas as adversidades. A fé ela capacita a gente a suportar toda a adversidade e a gente se equipa. A gente fica todo equipado. A fé é um equipamento. Imagina você fazer um acampamento. Imagina você fazer um acampamento, ter que ir lá para o meio do mato, e aí de repente aparece um bicho lá, um urso. Você tem que estar tudo equipado, todo preparado para poder escalar uma montanha, para poder descer. Você tem que estar preparado. A fé é um equipamento que faz com que você chegue aonde você tem que chegar, que faz com que você passe pelas adversidades como de fato tem que passar. Sabe, você tem que estar equipado com a fé, viver uma vida que agrada ao Senhor. Quem está na fé, agrada a Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus quando a gente está na fé. Fora da fé, a gente não consegue agradar ao Senhor. Você só agrada a Deus quando você está na fé. Fora da fé, você não agrada. Então, a pessoa que ela está na igreja, muitas vezes não está fazendo uso da fé, ela não está agradando a Deus. Ela só agrada a Deus quando ela está na igreja, ela está fazendo uso da fé, colocando a fé dela em prática. Ou seja, quando eu escuto a palavra de Deus e eu coloco a palavra de Deus em prática na minha vida, eu coloco a palavra de Deus, eu faço aquilo que a palavra de Deus mandou eu fazer, eu executo os mandamentos do Senhor, então com certeza a bênção vem, os milagres acontecem. As pessoas elas têm brincado com Deus, essa é a realidade. A nossa fé aumenta quando nós lemos a Bíblia, e aqui vem alguns parâmetros para a gente poder analisar conforme a nossa fé ela aumenta, a nossa fé ela se desenvolve, nós alcançamos milagre, nós alcançamos a bênção do Senhor, tudo devido ao quê? Ao uso da fé. Então vamos lá? A nossa fé ela aumenta quando você lê a Bíblia, e quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, a gente vai entender que nós vamos perder toda a influência da vida de Deus, porque Deus ele tem influência sobre a nossa vida quando a gente está fazendo uso da fé, ou seja, na palavra dele. A palavra de Deus nos influencia a fazer as coisas, a pregar, não somente a pregar, mas a viver o melhor de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente pensa, poxa, eu estou na igreja, só tenho que falar de Jesus para as pessoas. Não, você tem que manifestar o poder de Deus na sua vida, através de você estar vivendo a palavra, através de você estar cumprindo a palavra, os milagres vão acontecendo na sua vida. O poder de Deus se manifesta através de você fazer o uso da fé. Faça o uso da fé. Deus tem planos para você, Deus tem milagres para a tua vida, em nome de Jesus. Você está ouvindo a gente pelo podcast, também pelo Spotify, você está ouvindo a gente também pelo podcast Google, você está ouvindo a gente em diversas plataformas, através do Sprite.com ou através do rádio Sprite, você está ouvindo a gente também. Hoje nós estamos falando sobre fé, é o Sabadão com Deus.
É o sabadão na bênção de Deus, tá bom? Tá chegando aí Não Pare de Midian Lima e é uma grande bênção, tá? Fica essa canção, daqui a pouco já tô voltando com você e faça uso da sua fé. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você separar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te A força da palavra de Deus sendo guiada até você pelas ondas do rádio. Você está ouvindo aí Midian Lima, grande bênção do Senhor, e a gente está falando da fé. Essa fé que nós temos falado é uma fé que vai mover montanhas. Essas montanhas são os problemas da sua vida.
os problemas que você tem enfrentado em todas as áreas da sua vida, a fé ela tem poder para resolver todos esses assuntos. Quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que o natural. A gente consegue ver muito mais além daquilo que a gente possa ter como expectativa. A gente enxerga lá na frente, é uma ação de Deus maravilhosa, tá bom? Então eu vou deixar aqui esse versículo com você, você vai meditar em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, o capítulo 5, verso 7, você vai meditar nesse texto. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Nós vamos deixar aqui agora Efésios. O livro de Efésios já está começando agora. Eu vou deixar você ouvindo. Daqui a pouco, ao final do livro de Efésios, eu estarei de volta contigo para abençoar a tua vida de uma maneira muito especial, tá bom? Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 2.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder.
a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo.
se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.